Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente com o espaço Entrevistas da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF. A Leia JF é uma liga de escritores sem fins lucrativos que visa divulgar a literatura de Juiz de Fora e prestigiar e divulgar a literatura nacional. Hoje eu tenho o grande prazer de receber Luzia de Maria, que é doutora em letras pela USP, né, atuou nos 3 níveis de magistério e aposentou-se pela UFF. Tem 18 livros publicados e 4 deles sobre a importância da leitura no desenvolvimento econômico e social do país. Vamos convidar a Luzia para a conversa. Esse espaço foi criado na pandemia. Boa noite, Luzia. Como vai? Oi, boa noite, como vai? Tudo bem? Eu Tudo estava bem. dizendo que Tá me ouvindo? estou te ouvindo bem. Ah, ótimo, então. Isso. Tudo bem? Você está onde Sim, agora? tudo ótimo. Eu Em que estou na cidade? minha casa, em Niterói, Bem, em Niterói. Caraí. Ah, que legal. Eu fui a Niterói em 2019, na feira que o Celso fez no clube lá, né? A Flinit. Aham, sim, a Plinite. A Flinit 2 anos. Foi muito legal. É, eu já estive também algumas vezes por lá. Pois é, depois aconteceu a pandemia, nós ficamos todos restritos, né? É, sem dúvida. Seja bem-vinda, né? Obrigada. É, eu criei esse espaço, estava dizendo isso, eu criei esse espaço durante a pandemia para justamente divulgar, né, o autor, a literatura nacional, que eu acho que é muito rica, muito importante. E quero te dar as boas-vindas em nome da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Há pessoas, inclusive, na Obrigada. Liga que conhecem muito, né? Como, por exemplo, Uhum, a Beth Saqueto, foi a pessoa que me indicou seu nome, né? sim. A Marisélia Souza, que é escritora de literatura infantil, já viu uma palestra sua aqui em Juiz de Fora, né? Ah, já estive por aí falando. Pois é. Que bom, né? Sim, muito bom. Tá fazendo frio por aí? Hoje não começou ainda a esfriar muito, não. Só Eu acho que o um Rio nunca ventinho. faz frio, né? É, por aqui é bem quente, o Rio é bem quente, Niterói é quente também. É, para mineiro, eu acho que o Rio é sempre quente, porque aqui faz frio, bastante frio, É, Juiz né? de Fora é bem mais frio. Tá certo. Então, Luzia, nós temos a Liga, né? A Liga foi criada tem 5 anos e meio, faz 6 anos agora em dezembro, e essa Uhum. liga foi criada por autores de Juiz de Fora, com o intuito de fortalecer a literatura da cidade, que é, né, bem grande, muitos escritores. Juiz de Fora é um Uhum. berço da arte, porque tem muita coisa não só de literatura, mas de música, pintura e Aham. etc. E essa liga é uma força que a gente tem aqui em Juiz de Fora para divulgar o autor da cidade, né? Como tinha a pandemia, a gente acabou ficando sem as feiras literárias, que é o nosso forte, né? É Aí verdade. eu comecei a fazer a entrevista na sexta-feira e uma live de poesia no domingo à tarde, Ah, né? sim. Manter o nosso pique, É, tá ótimo. Muito boa pois é, ideia. né? Já temos várias pessoas que estão nos vendo, né? Então Uhum. vamos poder começar a conversar. Nós estamos com um Podemos. fundo parecido, né? O Hein? fundo da nossa Pois é. imagem é parecido. É, bem parecido, realmente. Eu acho que é fundo de escritor, né? Sempre na frente do estante. É, é verdade. Entre estantes, muitas vezes, no local mesmo onde eu trabalho, na verdade, tem a janela e o restante eu sou circundada por estantes e livros.
E é muito bom, Ah, né? muito bom. Realmente é muito bom. Muito bom. Mas então, Luz, eu queria que você contasse pra gente, para começar nosso bate-papo aqui, contasse pra gente quem é você, né, na vida, na literatura. Aham. Olha, eu nasci numa pequena cidade do estado do Rio, perto de Itaperuna, mas não é Itaperuna. Eu nasci em Natividade. Na Natividade, atividade. Natividade é uma cidade bem pequena, no noroeste fluminense. E eu cheguei a Niterói aos 22 anos, quando me casei. E desde então eu estou aqui e gosto muito de morar em Niterói. Me adaptei perfeitamente à cidade. E E aqui eu terminei o curso de letras, aqui eu fiz o mestrado na UF, tanto letras como o mestrado eu fiz na UF, e depois do mestrado eu fui à USP e conquistei lá o meu doutorado em teoria literária e literatura comparada. Mas desde Natividade, eu trouxe de Natividade o amor aos livros, o amor à escrita. Aliás, enquanto eu estava aqui esperando, eu estava pensando, quando é mesmo que eu escrevi as primeiras coisas? Os padres capuchinhos levavam Nossa Senhora de Fátima a visitar as cidades do interior. Eu, com 9 anos, escrevi um poema, na verdade, escrevi 2 poemas, enaltecendo a atitude dos padres capuchinhos trazerem de Portugal Nossa Senhora de Fátima para nos visitar e tal. E aí o padre, quando eu mostrei para o padre, ele gostou e me chamou para falar no microfone os 2 poemas. Meu marido sempre brincava, porque este padre acabou deixando a batina, e ele é meu padrinho, inclusive. Eu fiquei tão satisfeita de ele deixar eu falar o poema que chamei para ser meu padrinho de consagração a Nossa Senhora de Fátima. E ele deixou a batina, deixou o sacerdócio e mora na minha rua, na mesma rua que nós moramos. E então, meu marido, quando a gente se encontrava, muitas vezes ele brincava aí, ó, esse que é o culpado, foi te dar o microfone, você continuou gostando de sair falando por aí. Então, eu escrevi, os primeiros textos foram aqueles poemas que eu não faço a menor ideia do que escrevi, aquilo se perdeu no tempo, mas a partir daí eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, sempre me dei bem com tudo que eu escrevo, as pessoas, muitas gostam, e, e eu me sinto bem. É uma coisa que eu gosto de fazer, realmente é uma coisa muito boa. Atualmente eu estou escrevendo o 20º livro, o 19º está pronto, e 18 já estão publicados. 18 já estão Muito. publicados. Tenho eles aqui em volta de mim, tem vários aqui. Isso, depois eu quero que você fale para a gente É, dos o livros. interessante é que desses 18 livros, 4 são especificamente sobre leitura. Um é sobre Drummond, um é sobre Machado de Assis, que, na verdade, vocês mineiros estão muito privilegiados. Vocês têm Drummond e também tem Guimarães Rosa, imagina. Sim. Imagina o que é isso, meu Deus do céu. E aí, Né? enquanto eu estava esperando, pensei, caramba, eu tenho um belo trabalho sobre o Grande Sertão Veredas, que eu fiz durante o mestrado e conquistei uma nota 10. Eu preciso pegar aquele trabalho, reler aquilo que eu gosto tanto, tanto, tanto do Grande Sertão Veredas. E eu não li, eu estudei o Grande Sertão Veredas, eu consegui colocar em ordem as várias partes, porque você começa lá pelo meio, né, e depois volta. Mas é um belo livro. Eu sou muito fã do Drummond. Escrevi esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Dá para ver? Tá dando para ver? Afasta um pouquinho mais. Que Dá. chama Drummond, um olhar amoroso. Sim. Drummond, um olhar amoroso é um livro sobre a poética do Drummond, principalmente os poemas, mas eu escrevi esse livro para ficar livre do Drummond, porque eu estava começando o doutorado, precisava ler outras coisas, mas eu estava viciada em ler Drummond. Naquele período, eu li toda a obra poética do Drummond, eu li todos os poemas que ele tinha escrito até ali. Então, eu precisava estudar outras coisas para o doutorado, quando eu vi, estava eu lendo Drummond.
E aí eu falei, vou escrever um livro sobre o Drummond para ficar livre do Drummond. Foi um pouco Claro. isso, foi um pouco Mais isso uma mesmo. coisa, né? E aí mandei o original para ele. Uma professora Ah, minha no mestrado, do mestrado, falou, Luzia, manda para ele, vou te dar o endereço só dele, vou dar o telefone. Me deu o endereço dele, mandei, e aí uns 10 dias, uma semana depois, claro que eu deixei meu telefone, né? E aí ele me telefonou e falou, professora, você tem algum compromisso sábado de manhã? Eu confesso que eu ah, podia ter um encontro com o Papa, tá? Que eu ia dizer, não tenho nada. E claro. lá fui eu. E lá fui eu tomar um café com o Drummond. Mas Que maravilha. o melhor prêmio desse livro foi eu ter sido convidado para tomar um café com o Drummond. E aí, quando eu Que... cheguei à casa dele, Ah, claro que eu levei vários livros para ele autografar para mim. E aí já existiam dois lá que eram presente dele. ah, Um deles é um livro bem curto até, mas a dedicatória que ele fez, na minha opinião, é a mais bela de todas, para Luzia, aí embaixo, Luzia de Maria, ah. sinônimo de poesia, a amizade, o carinho e a gratidão de Carlos Drummond de Andrade. Você não imagina? Sinônimo de Maravilhoso. poesia. Oh, maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É, São as grandes alegrias que a literatura vai nos oferecendo, né? São claro. essas. Eu não cheguei a tanto, assim, né, de mergulhar tão fundo, mas eu passei uma fase inteira da minha vida lendo Manuel Bandeira. Ah, Tanto pois que é, tinha que ter eu escrito coloco, sobre Manuel Bandeira. eu coloco Bandeira como meu guru poético, Aham, né? é. O meu Muito guru bom, na poesia é o Drummond. Mas muito bom. na prosa é difícil dizer quem, porque eu também tenho uma imensa admiração pelo Machado de Assis e uma Sim. paixão pelo João Guimarães Rosa, entendeu? Realmente é difícil dizer quem a gente gosta mais. A gente gosta muito de todos eles, né? É difícil porque eu passei por várias fases da minha escrita, né? Então a gente Aham, vai passando. Tem uma fase que você está lendo mais uma do que outro e é diferente, aham, né? é verdade. Esse E café eu adoraria participar dele, nossa, né? como? Como? Esse café com Drummond, Ah, esse ele café é foi muito muito bom. presente. Esse café, nesse livro, Amor Literário, Ah, Amor Literário é o seguinte, é um livro que a origem dele foi um curso de leitura que eu fui convidada a criar pela vice-presidente da Fundação CCR aqui no Rio, um curso para ser oferecido à distância, um curso sobre leitura para professores. A origem do livro foi essa, mas o curso em si, ele não daria um livro de 416 páginas como é esse. É um livro todo bonito e tem um início de capítulo, em cada início de capítulo tem algumas imagens para marcar, e aí num destes inícios de capítulo tem, deixa eu ver se dá para ver a imagem, é uma sim. dedicatória do Drummond, é a Ah, dedicatória que está escrita, porque o livro onde está essa dedicatória, em cima aparece uma pedra no meio do caminho. É um livro que foi ah, organizado pelo Drummond. O livro foi, ele pegou todas as histórias, todos os comentários, todas as críticas àquele poema da pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, né, aquele sim. poema, ele pegou as críticas positivas, as críticas negativas, as paródias de gozação que fizeram e escreveu um livro. É um livro que está esgotadíssimo, não existe. Eu tenho, comprei 3 exemplares, um já se foi, mas eu ainda tenho meus 2 exemplares ciumentamente guardados, entendeu? Claro. E aqui ele colocou a dedicatória. Cara Luzia, felizmente não há nenhuma pedra no caminho de nossa amizade. Viva! Carlos Drummond de Andrade e a data daquele café. Rio, 4
2/2/84. Tempo passa, Que bom. Eu era uma criancinha. Parabéns, muito legal. Pois é. Mas esse livro aqui, ele é o resultado daquele curso. É claro que o título aqui é Amor Literário. 10 instigantes roteiros para você viajar pela cultura letrada. E a imagem aqui, a imagem que está na capa, é um desenho que o Ziraldo fez para o meu jornal em 1989. Eu, de tanto falar de leitura, eu já percebi que eu precisava fazer um jornal, uma coisa pública para falar de leitura. Eu estava fazendo um projeto que era falar de leitura para professores. Então, para poder veicular aquilo, eu criei um jornal com esse nome, Pra Valer. O pra era em caixa alta, o vá era caixa baixa e o ler caixa alta. Então, quando você olhava também, era uma palavra só. Quando você lia aquele pra valer, você também lia pra ler. Entendeu? Uhum. Entendi, claro, legal. E a imagem que o Ziraldo fez para um dos números do jornal é um livro aberto e tem pés aqui. Você vê os pés como se estivesse alguém deitado ali sobre o livro. Algumas pessoas acham que é como se a pessoa estivesse voando, as páginas do livro são as asas. Só que em cima, Ziraldo, que sempre foi bastante galhofeiro e brincalhão, escreveu livro, uma relação de amor. Entendeu? Eu faço outra leitura. Entendeu? E acho que o livro é realmente uma excelente relação de amor mesmo. O livro, para quem gosta de livro, o livro é um companheiro, o livro é alguém que nos acompanha em momentos variados. E esse livro, por exemplo, que eu falando que a origem foi um curso, como é que alguém poderia criar um curso sobre leitura de forma técnica? É claro que não. O livro é uma viagem pela literatura. O livro é um convite para você entrar na literatura. O livro é uma das coisas que mais me dá prazer quando eu pego um dos meus livros para ler, é ver, eu penso, caramba, mas que delícia, como é que eu consegui fazer um negócio. Por exemplo, abrir uma página, passei por uma página aqui, e olha o que é essa página. Por acaso ela abriu e aí sumiu agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei. Página 35, texto 4. Esses 10 roteiros, quando era o curso, eram 10 aulas. Só que um roteiro tem vários textos. Nesse aqui, que eu nem sei se é a aula terceira, né? Ou segunda, acho que é a segunda ainda. Não, é na primeira mesmo. Na primeira, o texto 4 é A Delícia de Viver Entre Livros. 2 pontos. A Biblioteca de José Mindlin. E aí tem toda a história, quer dizer, na verdade, tem toda a história da biblioteca, são 1, 2, 3, 4 páginas. Termina aqui um diálogo. O melhor lugar do mundo? Uma biblioteca. Fala do José Mindlin. Fala dele. Entendeu? Entre aspas aqui. E se lhe parece pouco, veja a declaração de amor irrestrito ao livro com que ele encerra o seu Uma Vida Entre Livros, Reencontros com o Tempo. Olha como ele encerra este livro dele. Estou terminando, e se tivesse de escolher uma coisa que desejaria que ficasse bem clara de tudo quanto foi dito, é que no mundo em que o livro deixasse de existir, eu não gostaria de viver. Muito legal, muito profundo isso, interessante, legal. Porque é o que a gente pensa, né? Em relação a isso. Mas o primeiro livro sobre leitura que eu cheguei a publicar foi este aqui. A primeira edição, porque esse livro vendeu 3 edições pela editora Vozes. Leitura e Colheita, Livros, Leitura e Formação de Leitores.
Essa capa aqui é a capa do tempo em que ele era da editora Vozes. Certo. Agora, ele é de uma pequena editora chamada Ler e Cultivar, e tem esta capa. Uhum. Essa moça aí, que carrega logo uma pilha de livros quando vai à livraria, é a minha neta, que estava com 9 anos, agora está com 14. Devia estar com menos de 10 anos ali. Depois disso, sobre leitura, me apareceram uns estudantes que foram meus alunos no ensino médio, de uma turma de 1987, queriam me rever. Quando eu fui entrevistada pelo Jô Soares, uma época, acho que em 2005, por aí. E aí me aparecem aqueles jovens, e o meu marido falou, Luzia, não era melhor a gente fazer no salão de festa, não é um grupo? Eu falei, não, mas são meninos simples, Faraday, uma escola pública, caramba. Gente muito simples, não se preocupe. Vamos fazer aqui na nossa sala, eles têm que conhecer a biblioteca, afinal de contas. A casa é uma biblioteca, né? E aí me aparecem homens e mulheres elegantérrimos. E a ascensão social daqueles meninos foi absolutamente extraordinária. Um é delegado da Polícia Federal, casado com a juíza, amicíssima da minha filha. Outro é avaliador de patentes no Rio de Janeiro. Falou, eu agora só trabalho em casa, porque é tudo no computador, nem preciso ir lá todo dia para trabalhar. Outro é fiscal da Receita Federal em Santa Catarina. Um é defensor público no Rio Grande do Sul. 2 são professores da UENF, lá em Campos. Da mesma turma, essa gente. Os advogados são donos de escritórios de advocacia. Então, eu, empolgada com a ascensão social deles, e todos eles reconheciam o que aquela leitura de 1987 tinha feito com a cabeça deles, porque em 1987, essa turma chegou a ler 72 livros em um ano escolar. Ótimo! Olha, eu cobrei 5 por bimestre. Mas o meu processo era muito diferente do que as escolas fazem. Isso eu faço questão de dizer. É preciso que o menino escolha o livro. Então, no início do ano, eu falava de 40, 50 livros, e cada menino deveria escolher um livro, comprar aquele livro. É o meu material de trabalho, não tem livro didático, não tem nada mais. É isso que é o meu livro, o meu trabalho. Cada menino comprava um livro e deveriam ir trocando. Eles começavam o ano com 40 livros. Eram turmas de 40 estudantes. Quando chegava agosto, setembro, teve turma que tinha 165 livros circulando entre eles, e deles. Eram livros deles. Porque quando eles começavam a gostar de João Ubaldo Ribeiro, eles não queriam ficar num livro. Eles iam 4, 5 e queriam ter os livros do João Ubaldo. Então, os 165 livros era numa escola pública, estadual, em Niterói, o Liceu Nilo Peçanha. Pelos corredores, os professores, meus colegas, vinham implicar comigo, dizer, Luzia, mas é escola pública, não pode mandar comprar livro. Eu falava, mas quem disse que eu mando? Eu só sugiro. Eu só falo do livro. E foi um trabalho perfeito, porque você incentivou esses meninos. Hoje em dia nós temos alunos, eu dou aula na faculdade de medicina, nós temos alunos que nunca leram um livro de literatura, só leem livros técnicos. Eu sei disso. E tem na faculdade de Direito, tem na de Jornalismo, tem todas elas. Com certeza. Infelizmente, são poucos os professores que se preocupam com a leitura, e a leitura tem que começar, seja a criança, um bebê começando a andar, ou um menino no ensino médio, ou até mesmo na faculdade, você tem que seduzir o cara para ler aquilo com prazer. Não adianta ler como para fazer um trabalhinho qualquer, não. É entrar de coração dentro do livro, entendeu? É entrar de corpo e alma, e principalmente coração. Então, veja, neste livro, que a primeira edição foi esta, da editora Globo, e esta daqui é a segunda da Global. No Clube do Livro. Neste livro estão depoimentos de 25 estudantes daquela turma que leu 70 e poucos livros.
entendeu? Chegaram a ler 72 livros. Esse livro foi o terceiro meu. Não, na verdade, ele saiu antes do Amor Literário. Eu fui convidada a escrever este depois, tá? Esse foi o terceiro. E o quarto livro, agora, na verdade, quase todos os livros é alguém que me dá uma ferroada. Entendeu? Eu respondo as ferroadas. Uma professora falou comigo em 2018. Luzia, eu queria tanto fazer aquela experiência sua do liceu, mas caramba, hoje, para a gente falar de 40, 50 livros como você fazia, é muito complicado. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça de julho de 2018 até agosto. Nem sabia que eu estava lembrando essa frase, tá? Em agosto, acordei e falei com meu marido, tá aí, para uma menina de 40 e poucos anos que começou a ler agora, anteontem, falar de 40, 50 livros é difícil mesmo, mas não para mim. E escrevi O Cidadão do Mundo, onde, primeiro, esse livro eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele foi todo escrito pensando num jovem que está no ensino médio. Na verdade, essa foi a minha proposta. Cidadão do Mundo, clubes de leitura para ampliar horizontes. É um livro para o professor que quiser deixar o aluno escolher o livro, ele pode perfeitamente adotar esse livro e os meninos vão escolher o livro a ler. Só que antes de começar a falar de livros, eu escrevi o que eu chamei de Carta ao Leitor em 12 faces. Ou seja, nada nesse livro ocupa mais do que uma folha. Aqui a carta, não é exagero, a felicidade de ser leitor. E aí eu começo falando do Borges, que essa frase é dele. A felicidade de ser leitor. O 2, cada leitor é um estranho ímpar. O poema do Drummond, do Estranho Ímpar, me serviu aqui para abrir essa reflexão. Se cada um de nós é diferente do outro, como é que eu vou querer que todo mundo leia o mesmo livro e saia gostando? Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Claro. Então, escrevi 12 pequenos textos que também começam de um lado e terminam do outro. Esse aqui, por exemplo, é escrever sobre os livros, aprimora a sua escrita. Diversidade de temas, estilos e autores amplia seu universo de referências. O 11, um mundo sem fronteiras exige inteligência cultural. Então, se a gente precisa ter inteligência cultural, a gente tem que ler sobre os japoneses, tem que ler sobre os chineses, tem que ler livros que eles tenham escrito. Então, a gente tem que ser um cidadão do mundo, realmente. Entendeu? No sentido de conhecer todo mundo. E aí, quando eu começo a falar dos livros, veja, eu dividi os livros em 3 níveis. O primeiro item é o leitor iniciante. Aqui eu falo de 22 livros. O primeiro deles é, por exemplo, Kafka e a Boneca Viajante. Sim. Esse livro é uma delícia. Isso então, é ótimo. veja, aqui é o seguinte, eu chego a dizer que qualquer pessoa que fez um 5º ano escolar pode escolher qualquer um dos livros desse setor leitor iniciante, que vai ler sem nenhum problema e vai gostar. O segundo, aí falei de 22. Depois vem o leitor descolado. Pelo próprio título, a pessoa já percebe que são livros um pouco mais densos. Eu falei aqui de 23. Começa, por exemplo, com o livro Os Meninos da Rua Paulo. Ótimo. Depois, no terceiro item, o leitor super, aí eu falei de 25. Ou seja, você tem 70 resenhas que começam aqui, terminam aqui, todas têm o mesmo tamanho. E olha, essa semana passada, eu dei de presente esse livro. Eu fiz uma cirurgia com um médico daqui, e eu pouco conhecia ele, e aí dei este livro, e que coisa boa é você encontrar um leitor. Ele ficou louco com o livro, e disse, meu Deus do céu, minha mulher já reclama que eu não tenho mais onde botar livro lá em casa. 70 livros, você fala uma resenha desse, eu vou ser obrigada a comprar um monte desses livros. Na verdade, a ideia é essa. Você não sabe o que ler? Pega o Cidadão do Mundo, escolhe aí, porque você vai
você vai gostar, porque os livros que eu escolhi são todos livros deliciosos. Eu quero que a pessoa goste. Não é livro Claro, chato. Na verdade, isso é não tem nenhum livro chato ali. claro. Mas Eu tenho um é isso amigo, o que eu eu tenho um tenho amigo, feito. eu tenho um amigo que recentemente leu um dos meus livros, que ele Ah, nunca tinha lido nenhum livro na vida. Ele ele leu um nunca dos tinha meus lido livros, um livro. Sei. é, de literatura. Ele é um profissional da saúde, nunca tinha lido um livro de literatura na vida, leu um dos meus livros, gostou de ter lido, e não parou de ler mais. Eu acho que foi um Que trabalho bom, tão que legal. maravilha. Sim, sim. Eu dei o livro a ele de presente, de aniversário. Aham. Legal um livro, eu nunca li um livro. Aí começou a ler um livro Meu e não parou Deus de do ler. céu. Que Pois ótimo, é. né? Eu acho Agora, muito bom também, isso. eu também escrevi alguns livros assim, escrevi ficção para criança, para jovens, escrevi um dos livros dos meus livros, os que mais venderam foi No Baú da Memória, Revirando a História. É uma Ah, história pequena de uma menina que é muito apaixonada por histórias. Essa menina é a que eu dediquei o livro a ela. O nome dela é Samile. Essa Samile, um dia chegou para mim, eu só tinha o que é conto dessas coleções da Brasiliense, eu tinha o Machado de Assis, saiu logo depois, mas antes eu só tinha o que é conto quando ela tinha 5 anos de idade, e ela falou comigo, mamãe, esse livro teu é uma porcaria, sabia? Eu falei, como uma porcaria? Ela disse, não posso nem dar de presente para uma criança, para uma colega não. minha. Faz um livro para criança, para mim. E aí eu fiz esse. Com essa exigência, fui obrigada a fazer. Hoje ela estava aqui dando socorro a mim aqui com essa live, né? Para Ah, encontrar o lugar. Aí meu amigo me contou uma história lá do Acre, do tio dele. A história é de uma baratinha muito medrosa, quer dizer, no meu livro a baratinha virou uma baratinha medrosa que não sabia onde se esconder, resolveu se esconder na gaveta de pijama do coronel. E ah, quando o coronel veste a calça, a barata estava na perna dele, dentro da calça. E aí, esse livro, A Barata Medrosa e o Coronel Baratinado, é uma delícia. As escolas adotam isso com crianças desde a segunda, terceira série antiga. Mas um que eu gosto muito, o que é conto está aqui, ó. Eu só tinha essezinho, segundo a moça, era uma porcaria. pois é. O que é Ah, conto. Mas eu gosto muito deste, ó. Vicente, o pombo correio que virou turista. que legal. O Vicente é um pombo correio que nasce em Veneza, que é o lugar onde eu vi mais pombos na minha vida, e vem Claro. parar no Brasil, pegando carona no navio. E aí, quer dizer, o Vicente, o pombo correio que virou turista, é da editora Globo, é bem bonito, bem agradável, eu gosto muito desse Vicente, porque ele é um reformador. Ele foi, na verdade, ele teve que sair de lá, porque o livro começa com ele sendo levado a julgamento. Ele Ah, era um contador de histórias, mas ele contava histórias do pombo correio para dizer como que os pombos correios serviram a Salomão, a não sei quem. Ele pegava dados históricos aham. para falar e para dizer para os coleguinhas mais novos que tinha que parar com esse negócio de só voltar para o ninho. Porque o pombo correio, na verdade, não vai a lugar nenhum, ele só volta, né? Na verdade, você pode usar o trabalho dele, mas desde que você o solte lá não sei onde, e ele Aham. volte para o pombal, porque ele É, só vem para o pombal. Ele, na verdade, não vai a lugar nenhum. Entendeu? entendeu? Então, Ai, esse livro, a origem desse livro é muito engraçada. Nós estávamos na Europa com as duas filhas, a mais nova, adolescente, a outra fazendo medicina já. E eu dizia, não, 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 a catedral é para lá, eu tenho certeza que a catedral é para lá. E meu ah, marido disse, você nunca veio aqui, como é que você sabe? Eu falei, não, eu já vi tudo, já li tudo, já vi o mapa. E aí, volta e meia, ele começou, caramba, nunca veio aqui, parece pombo correio. Aí eu, aham. como?
como é que é pombo-correio? Ah, sei lá, leva as coisas nos lugares. Leva como? É claro que ele não sabia me dizer nada. Quando eu voltei da viagem, eu fui investigar o pombo-correio. E o bichinho é tão interessante, que eu achei por bem escrever o livro, criar uma história do pombo-correio, entendeu? Porque, Sim. de fato, ninguém, a ciência não conseguiu até hoje explicar. Quando eu estava escrevendo esse livro, em Campos, aqui no estado do Rio, eu soube, eu conheço a pessoa, mas me disseram que Ah, lá tem quase 300 pessoas que criam pombos-correio e participam de concursos. E na ah, época que eu estava escrevendo o livro, eles soltaram pombos-correio em Portugal para ver quem chegava primeiro em Campos. nossa senhora. Qual deles chegava primeiro em Campos. Eu não escrevi isso no meu livro, porque eu não me certifiquei se isso era real mesmo. Não, na época, eu nem conhecia essa pessoa, que depois eu soube. Eu conhecia a pessoa, mas eu não sabia que ele era um dos que criavam o pombo-correio. Então, Sim. eu não coloquei essa história no meu livro. Mas, segundo consta, tem uma porção de gente em Campos que gosta da brincadeira com pombo-correio. Ah, E como eu acho, inclusive, só falando a respeito disso, eu acho que a maioria das pessoas não pensam nisso, né? A maioria das é, pessoas imagina que o pombo correio, você fala com ele, ó, leve isso aqui para tia Alice, imagina, exatamente. e o filho não vai levar, É, né? é. Em São Paulo, na época que eu estava escrevendo o livro, existia uma empresa que um senhor criou. Ele tinha o pombal com os pombos e ele oferecia esse serviço para as empresas. A empresa mandaria o convite para uma festa numa Ah, caixinha bacana, com um pombo-correio, e o que recebeu o convite deveria, já provavelmente o cartãozinho já ia preso na perninha do pombo, para ele aham. botar o nome dele dizendo que ele viria. Era a confirmação da vinda dele para a festa. E Vou responder soltava esse o pombo. E aí ele fazia isso e soltava o pombo em qualquer lugar de São Paulo. Todos Claro. eles voltavam para o pombal. E aí o homem recolhia as confirmações e entregava para o dono da festa. Entendeu? É uma forma, é uma forma diferente do responder É, completo. é. Muito legal isso. Imagina, é um charme, né? Você receber e soltar o pombo para voltar e levar a confirmação. Então, Mas bem, olha, bem, por volta de 2004, não sei se foi exatamente 2004, mas no início do ano 2000, por ali, eu tinha lido tudo sobre alimentação e tinha mudado a minha alimentação, e é claro que ao mudar a minha, foi mudando a da família inteira. claro. E aí, depois que eu já estava assim, eu estava com quase 100 livros completamente lidos sobre saúde e alimentação. Sim. Saiu uma norma, não chegou a ser uma lei, proibindo as cantinas aqui no estado do Rio de vender refrigerante, salgadinhos fritos, não sei o quê, uma porção de coisa. E claro que era um negócio bastante curioso e que deveria ser levado adiante. É claro que a indústria alimentícia e de refrigerante que ganha dinheiro com isso tratou de acabar com a brincadeira. Mas Não. eu, na época, escrevi um livro que tem esse título, Te Cuida, Beleza, Inteligência e Saúde estão na mira. Ele está ali, eu estou vendo ele daqui, mas está difícil eu ir lá pegá-lo agora. É um livro Não, de capa vermelha, é um livro bem interessante. Agora, é um livro que está esgotado, então, nesse momento, eu também nem tenho para vender. O único lugar que a pessoa talvez possa encontrar algum perdido é lá na estante virtual. Te sim. Cuida, Beleza, Inteligência e Saúde estão na mira. Porque, na verdade, o que eu falo no livro é sobre como que determinados alimentos prejudicam não apenas a beleza da pele, não apenas a beleza de uma maneira geral, mas também prejudicam a inteligência, porque Não. prejudicam o cérebro, prejudicam a memória, etc., e a saúde de uma maneira geral. E depois que eu escrevi uma mãe chegou para mim, lá em Vassouras, e me disse, Luzia, mas, poxa vida, você tinha que fazer um para criança.
Porque, olha só, a minha filha era uma garotinha de uns 9 anos e bem gordinha mesmo. Poxa, a gente tinha que começar a falar de alimentação e mudar a alimentação dessas crianças desde muito mais novo do que na adolescência. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. E um dia, numa feira de livro, eu vi tantos livros sobre bruxinho, bruxa isso, bruxa aquilo, que acabei escrevendo, porque também era ruim falar de uma menina que está gordinha, de um moleque que está magrelo e fraco, que vive com hipoglicemia. E aí eu acabei escrevendo um livro que chama Bruxa Bela, Bruxofred e os Segredos de Votetra. Na verdade, é uma viagem pela história da comida. O tetravô dos dois meninos, que são primos, leva os dois a fazer uma viagem pela história da comida. Ele leva os meninos à terra dos primeiros bruxos para ver o que as pessoas comiam. As pessoas comiam frutos, raízes, e, na verdade, podia comer verduras, de uma maneira geral, saladas, né? Na verdade, passa por esse período, depois passa pelo período da Revolução Industrial, que as cidades aumentaram de tamanho, tinha que fazer muita comida para todo mundo, e aí entram em cena os enlatados, entram em cena os aditivos químicos. Olha, o livro é uma história da alimentação contada de forma divertida. É o livro mais divertido que eu já escrevi. Ele está esgotado, mas daqui a algum tempo eu vou fazer uma bela edição desse livro, porque esse livro merece a FTD que fez essa edição. Ele é todo em papel couché, é um livro caro, ainda tem um jornalzinho, entre um capítulo e outro, tem um jornalzinho com notícias que são brincalhonas, ou de gozação mesmo. É o bruxinho que cai da vassoura na principal avenida da cidade de Bruxerói. Conhece Bruxerói? Que legal. Por quê? E aí, claro que... Porque a vassoura se quebrou em pleno voo. É claro que o pai e o menino querem uma indenização do fabricante de vassouras, né? Mas o fabricante de vassouras mostra lá que o peso do vassourante excedia o peso para o qual a vassoura foi projetada. Então, ó, bolufas. Então, este livro, durante a escrita, para mim, ele foi uma grandessíssima brincadeira. Mas, olha, é muito bom, tá? Modéstia à parte. É muito divertido. Criança, porque as crianças comem mal, né? Sim, sim. Comem mal, muitas vezes, influenciadas pelos pais. Sim, que também comem, né? E também comem mal. Mas, olha, o livro faz uma viagem pela história da comida. O último lugar onde o Votetra leva as crianças, quer dizer, Votetra e os tetranetos no tempo da velocidade. Primeiro a Revolução Industrial, depois o tempo da velocidade. E, por último, 3 turistas tropicais no prodigioso Palácio de Cristal. Lembra do Palácio de Cristal, que foi incendiado? Claro, claro. Depois daquilo ali, eles vão... Nossa Senhora! Uma gorducha e um magricela na Imperial Democracia do Bruxo Obeso. Olha a ilustração, que coisa de doido. Cheio de batata frita, ketchup. Exatamente. A Imperial Democracia do Bruxo Obeso não é fácil, não, meu filho. E, por último, eles vão a uma recepção que é feita ao Votetra. Porque o livro começa dizendo que, na verdade, tudo se divide entre 2 grupos. Tem o grupo Saúde Invejável e o grupo do Bruxo Papão. Não é o bicho papão, é o Bruxo Papão. Então, o grupo do Bruxo Papão é esse que quer a comida industrializada, a batatinha frita fácil de se comer, etc. e tal. E o outro grupo, no final, os meninos descobrem que o tetravô deles, cujo nome é Paracelsus Nepos et Nepos,
É Aham. para neto e neto do Paracelso, tá? Ele é neto de um neto do Paracelso. E então, o vô Tetra foi homenageado, porque, na verdade, ele é o grande líder do grupo Saúde Invejável, entendeu? A festa Claro. que é feita a ele é exatamente por isso. E para os meninos foi uma grande viagem pela história da comida. Para quem lê o livro, é uma grande viagem pela história da alimentação humana. Que Eu ótimo. comprei um livro que nem os nutricionistas devem ler ele todo. Eu tenho ele e li para chegar a isso aqui. E uma das coisas que se precisa dizer, as pessoas ficam perguntando muito para o escritor como é que vem a inspiração. A inspiração não vem, a gente é que corre atrás dela, Claro. entendeu? E a gente a encontra lendo. É lendo que se tem outras ideias para fazer coisas. A leitura é fundamental. A leitura, para mim, é o meu sacerdócio. Tá? A leitura é fundamental. Tudo que eu venho fazendo na vida é tentando Ah, levar as pessoas a lerem. Como eu gosto muito de viajar, esse livro aqui, a Globo, a editora Globo, vendeu 9 edições desse livro. Esse exemplar que está aqui na minha mão deve estar aqui, 9ª reimpressão. ah. Eles me mandaram misturados, que eu comprei o restante da edição. Essa daqui é da 8ª reimpressão, mas eu tenho aqui da 8ª e da 9ª reimpressão. É um livro bonito, a editora Globo é muito caprichosa na feitura dos livros. São histórias de viagens para jovens de qualquer idade. A menina ganha uns cartões postais. Ah. E aí a menina resolve colecionar os cartões postais e começa a se interessar pela arquitetura, pela beleza, pelas viagens. A menina que colecionou os cartões postais é uma que chama Luzia de Maria. Ah. Eu tenho 2 baús grandões de cartões postais, entendeu? E Muito bom. continuo comprando. Onde quer que eu vá, eu compro. Pode ter certeza que eu tenho postal de Juiz de Fora. Ah, pois Entendeu? é. Pode ter certeza. Agora, olha esse postal aqui. Isto é uma festa em Bruxelas, ou seja, um tapete de flores naquele dia que as pessoas fazem tapetes de flores pelas cidades. Só que esse de Maravilha. Bruxelas foi feito, ele tem 24 metros de largura e 70 de comprimento, e foi feito com 775 mil flores. Então, no meio da brincadeira, a gente vai vendo fatos curiosos pelo mundo afora, que a gente não deixa de citar, entendeu? Com E aí certeza. tem o volume 1 e o volume 2. O volume Que bom. 2 são novas viagens, outros lugares, e tão bonito quanto o primeiro. A personagem aqui se chama Isadora. Muito bom. A Isadora é uma hoje, ela é uma professora de história que já deve ter terminado o doutorado e dá aula no Instituto Federal, lá em Campos. Ela é filha de uma amiga minha e durante um período eu dava muita carona às duas, eu passava próximo da casa dela e era na região oceânica, aqui em Niterói. E a Isadora um dia falou comigo: Luci, mas esses meninos são muito bobos. Isadora estudava numa escola particular, muito boa, excelente nível. Os meninos são muito bobos. Quando eu falo, a mãe dela era professora de literatura portuguesa. Ela faleceu há menos de um ano. E essa professora ia muito a Portugal, porque professora de literatura portuguesa fez um projeto sobre a Galícia. Então, na verdade, a Isadora, desde os 4 anos de idade, ia com ela à Europa. E aí os colegas diziam: pois, Isadora, fala com sua mãe para ir à Disney. A Europa é uma velharia, não tem nada que preste, a Disney é que é legal. Aí naquele Ah, dia eu pensei: mas meu Deus do céu, estamos formando uma geração de imbecis, não é possível um negócio sim. desse. Eu só resolvi. Aí eu pensei: peraí, ninguém falou de cartão postal. Eu vou escrever histórias de viagens em cima dos meus cartões postais para mostrar para essa gente que o É. mundo é muito mais interessante que só a Disney. Eu fui à Disney há pouco tempo
Em 2019 eu fui à Disney pela primeira vez com a minha neta, que estava com 10 anos, mais ou menos, 11, não sei. E fomos à Disney, porque eu tenho um sobrinho que está morando em Orlando para as filhas estudarem. Então, eu não tenho nada contra nada. E é uma Claro que, maravilha, muito bem feito. O Walt Disney foi um gênio. Agora, pelo amor de Deus, dizer que o mundo se resume só aquilo ali é muita pobreza, né? com certeza. Aí não é possível. O que a gente tem visto é que as pessoas hoje em dia têm um conhecimento geral muito pequeno. Muito. Né? Esse seu livro, por exemplo, deve abrir um leque de opções para as Sim. pessoas aprenderem, como, por exemplo, desse tapete de bruxelas, que muita gente não sabe que acontece isso. Uhum. Né? Então, Olha, posso dizer aqui, na verdade, estes livros que eu mostrei aqui, esses sobre leitura, eu tenho todos. Não tem sim. nenhum que esteja esgotado. E é mesmo os que você não encontra nas livrarias, como esses dois, Minha Caixa de Sonhar 1 e 2, Ah, a editora Globo, quando já tinha vendido 9 edições do primeiro e sei lá quantas do segundo, ela estava querendo vender o restante da edição. Eu comprei tudo. Então, eu tenho não somente os que eu fiz pela minha editora, eu fiz este pela minha editora, eu fiz este pela minha editora, eu fiz o Leitura e Colheita pela minha editora, fiz principalmente, quer dizer, principalmente esses dois aqui, e os outros não. Quer dizer, acho que os que eu fiz pela minha editora são... Eu fiz mais 2 infantis que eu não trouxe para cá para a mesa. Um é um livrinho para criança na fase da alfabetização, que se chama o Troca-Troca das Letras. E hoje mesmo eu ouvi, coincidência, uma professora da academia disse que na aula dela o meu nome tinha sido falado porque uma aluna, quando soube que eu fazia a academia, falou, meu Deus, eu preciso encontrar com ela, porque eu alfabetizei meus alunos lendo aqueles livrinhos, principalmente Troca-Troca das Letras. São aquelas palavras, são versos com aquelas palavras, por exemplo, forte e sorte, entendeu? sim. No Troca-Troca das Letras não ganha só quem é forte, ganha também quem tem sorte, não sei o quê. Essa Ah, brincadeira, esses livrinhos são realmente para quem está aprendendo a ler. Isso eu fiz no período do CIEPS, no programa do CIEPS. Eu fui assessora especial do senador Darcy Ribeiro e cuidei de toda a produção de material didático para estudantes e professores do CIEPS das escolas públicas do Estado naquele período. E a pessoa que fazia o material de alfabetização me desafiou, Luzia, eu quero que você faça um texto que seja em versos, com essas palavras. Então, é o elefante que quer ficar elegante. Você mudou uma letra só e é outra palavra, entendeu? E aí hoje eu fiquei sabendo assim, o quanto a mulher é apaixonada por esses livrinhos, principalmente esse, que é o Troca-Troca das Letras. É um livro que muito está andando por aí. Eu fiz uma edição pela minha editora, desse Troca-Troca das Letras, que, na minha opinião, é o mais divertido e o melhor de todos eles, dos 10 sim. livrinhos. E aí é isso. Agora Eu estou acho aqui que à disposição de vocês para as perguntas. eu acho que a literatura infantil é muito importante, porque é a partir daí que você começa realmente a criar na pessoa esse hábito da leitura, né? Eu comecei a ler, comecei a ter o hábito da leitura com minha mãe lendo para mim revistinhas do Walt Disney. É isso mesmo. É E isso nunca mais mesmo. parei de ler, né? E a gente vê hoje realmente pessoas leem muito pouco. Nós Eu costumo temos uma dizer, ideia. Eu acho que a gente bate o olho numa palavra e a gente lê a palavra. Tem gente que sim, bate o olho na palavra e não sabe nem que letra que está ali, porque não leu, não se preocupa com isso, né? Então, essa coisa da alfabetização é muito importante. Aqui na eu acho que Liga, a Liga... olha, a melhor coisa, na minha opinião, que um pai, uma mãe podem fazer pelo filho é, seja lá qual método for, contando histórias Aham, porque sabe de cabeça, levando na livraria para comprar livrinho, lendo os livrinhos, fazendo com que o livro seja um brinquedo na mão da criança,
Mas a melhor coisa que o pai e a mãe podem fazer por um filho é fazer com que ele goste, se apaixone por livro desde pequeno. Eu falo que Claro, aprendeu a pegar chocalho, está na hora de pegar livrinho. com certeza. Entendeu? Eu sempre dou livros para os meus sobrinhos, entendeu? Criança, começou a se entender com gente, eu dou de presente um livro. Isso. Falar isso. Nós temos ela é membro da Academia de Fora de Letras e membro da Leia também. A Alice Gervason, ela criou um método de alfabetização com aldravias. Uhum. Aldravias são poemas minimalistas de 6 versos. Sei. Né? Então, ela criou um método de alfabetização com aldravias, que é assim, divulgado fora quando nas cidades aqui perto. E é muito interessante. O aluno pega e ele tem interesse de ler, são poemas pequenos, então acaba incentivando o aluno a ler. Né? É verdade. É verdade. As pessoas que estão mandando mensagens aqui no grupo estão assim, fascinadas com o que você contou pra gente. Tá? Então, tá bom, exemplo, que ótimo. Quando nós começamos a falar a respeito do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond, a Beth Saqueto, né, que foi a que sugeriu o seu nome, a Beth Saqueto ela é membro da Academia de Letras e ela é uma especialista em Machado de Assis. Né? Que maravilha! Temos aqui, por exemplo, a Marisa Timpone, que também é da Academia de Letras, que é especialista em Murilo Mendes, que é um poeta de Juiz de Fora. Sim, né? sim. Assim, é importante isso porque cada um pega, como nós dissemos no início, aquele estilo e aquele escritor que tem mais a ver. Né? Sem dúvida. A gente passa por todos eles. Eu acho que quem me influenciou na prosa no início da minha carreira foi muito Érico Veríssimo. Eu tinha que ler lá no, sei lá, quinta, sexta série, eu tinha que ler Clarissa, eu li toda a obra do Veríssimo. Depois eu tinha que ler o Guarani, eu li toda a obra de Alencar. Eu fazia muito isso. Né? Sei. Eu acho isso importante, seu trabalho é fantástico. Nessa época que os meninos, cada um escolhia um livro, teve uma menina que escolheu um livro do José de Alencar, e acredite, a menina leu praticamente todos os romances do José de Alencar. Ela foi pegando em biblioteca, ela foi comprando outros. Eu achei formidável, ela se apaixonou por ele. Depois eu perdi o contato com muitos deles, não sei se ela continuou com aquilo, mas eu espero que ela, depois do José de Alencar, tenha passado para outros, tem tanta gente boa, né? Eu li muito livro do José de Alencar e eu acho ele muito difícil. E hoje em dia, para você indicar o José de Alencar para um adolescente, muito complicado, né? Pois é. Eu indiquei um deles na época, falei de um deles, eu acho que, nem me lembro qual que eu indiquei, e essa menina, pelo menos, continuou. Mas eu tenho fotos disso. No dia que o João Baldo Ribeiro foi ao colégio, ao Liceu Nilo Peçanha, conversar com os estudantes, eu ainda levava escritores para conversar com eles. O Oswaldo França Júnior foi também. E o João Baldo, no dia que ele esteve lá, ele só aceitou meu convite, porque eu cheguei para ele numa Bienal, nunca tinha chegado perto dele, nem conversado com ele. Falei, João, olha só, eu dou aula num colégio em Niterói, eu queria muito levar você lá, porque alguns dos meus alunos leram Viva o Povo Brasileiro. A pergunta dele, que idade tem esses meninos? Eu falei, sei lá, é segundo ano do ensino médio, deve ter 14, 15 anos, 16, alguns, não faço a menor ideia. Mas leram Viva o Povo Brasileiro? Eu falei, olha, eu tenho 3 turmas de 40 alunos, são 120. Você vai encontrar mais ou menos uns 40 que já leram Viva o Povo Brasileiro, nas 3 turmas. Vai encontrar uns 40 que já leram Sargento Getúlio, livro de histórias, outro livro seu, porque tem vários livros teus lá. Agora, você vai encontrar outros alunos que não leram uma linha sequer de João Baldo, mas leram 40, 50 livros de outros escritores. Claro. Aí ele falou, topo. Como é que vai ser? Você me apanha? Fui no meu carro lá no Leblon buscar o homem, trouxe aqui em Niterói,
fui lá no Leblon levar o homem depois. Mas olha, quando chegou o João Baldo, uma calça jeans bem desbotada, uma camisa de manga, eu tenho foto, então posso falar isso, que eu tenho como provar, com uma camisa jeans do mesmo tipo, bem desbotada, arregaçada até aqui, e aquela figura que era a do João Baldo. Alguns chegavam para mim, professora, você tem certeza que é ele? Eu falava, claro que eu tenho certeza que é ele, menino. Porque a pessoa lê o livro e se encanta tanto e fica esperando um príncipe. Então Claro. chega o João Baldo com a sandália franciscana. Ah, Sandália franciscana, aquela calça jeans para lá de velha. A camisa jeans quase do mesmo jeito. Aquele cabelinho do João Baldo. Aquela cabeça brilhante do João Baldo agora. Quando começa a conversar, ganhava a turma inteira, né? E aí eu reuni as 3 turmas no salão nobre do colégio, era uma festa. Era uma festa. Modéstia à parte, mas era uma festa. Pois é, e eu estou preocupado porque nós estamos com 1 hora e 1 minuto. Daqui a pouco te corta, gente. Não, mas olha, eu espero que essa pandemia passe logo, porque eu gosto mesmo é de falar com o povo aqui na minha frente. Eu também. Essa coisa, ainda bem que você está aqui, então a gente está nesse ping-pong, né? Mas olha, bom mesmo é a palestra ao vivo. Pode me chamar que eu vou, tá? Com certeza. Excelente, ótimo. Nós vamos fazer alguma coisa ano que vem, Juiz de Fora. Vamos te convidar com certeza, né? Infelizmente, eu acho que nós temos que encerrar nosso assunto, porque está tão bom que valia a pena fazer mais umas 3, né? Pois é. Dia 12 de outubro, estou indo para Portugal. Estou indo a Lisboa para conhecer o Centro de Estudos da... Vem passando a vida falando de livros. E eu li tudo que ele escreveu até hoje. Eu tenho todos os livros dele. Quer conhecer um pouquinho da Divina Comédia? Então, vou deixar para você e para quem está nos ouvindo. Leia História Natural da Curiosidade, de Alberto Manguel. Está esgotado, corre! Corre e procura. Com certeza. Sério, eu tenho um novo, eu tenho o meu todo marcadinho. É uma leitura do Dante, uma história natural da curiosidade. O curioso é o Dante. O livro é todo sobre a Divina Comédia, é um espetáculo de livro. Eu estou com um zerado que eu comprei, já que está esgotado, comprei um zerado, sei lá se some o meu, todo marcado. Vou querer ler, porque eu sou descendente italiano, já li a Divina Comédia, original, inclusive. Você vai amar o livro dele. Com certeza. Tá? Com certeza. Infelizmente, nós temos que encerrar. Foi um prazer imenso te conhecer. Um grande abraço para você. Essa live fica gravada no Instagram da Leia. Depois eu vou também no meu YouTube. E aí você disponibiliza para quem você quer. Foi um prazer imenso estar com você. Tá ótimo. Depois você me dá essa dica aí, como é que eu faço. Tá? Com certeza. Prazer imenso estar com você aqui. Um abração a todos que me ouviram aí. Né? Siga o canal da Leia. Nós estamos fazendo sempre alguma coisa diferente. Né? E muito obrigada pelo convite. Foi muito bom. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Gente, então, infelizmente, vamos ter que encerrar mais um espaço Entrevistas da Leia JF, a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Uma liga voltada para a literatura nacional. Tenham todos um bom fim de semana e até breve. Até breve. Um beijo. Outro, tchau. Tchau.